Memória.doc pela TV Assembleia. Nós estamos conversando com a professora doutora Solange Pereira da Rocha, da Universidade Federal da Paraíba, falando sobre a comunidade negra, sobre os escravos na Paraíba, etc. Nós estamos falando sobre a importância, a senhora dizia, sobre a importância da mulher negra no início da Paraíba, da vida paraibana. E eu queria que a senhora falasse mais, que eu estava achando interessante. Quer dizer que a mulher foi realmente muito firme e forte no aspecto de colonização do nosso Estado. Sem dúvida alguma, né? Nós vamos identificar essa exploração. Quando nós falamos, né, de escravidão, nós estamos falando de exploração. E sobretudo do trabalho. Do trabalho. Né? Era a forma de trabalho predominante, por isso que nós falamos no escravismo. Geralmente as pessoas pensam a escravidão na área rural. Sim. Nos engenhos, né? Mas como eu falei anteriormente, no Brasil, nós tivemos, no período colonial, se a gente for pensar a Paraíba, de 1585 até 1822, né? 1822 é o marco da independência do Brasil, começa o período monárquico, né? O que nós chamamos Brasil Imperial, que se estendeu até 1888, e nós então vamos ter essa exploração desses trabalhadores, né? E não só na área rural, mas também no espaço urbano, né? E se nós pensarmos no século XIX, é um momento de crescimento das cidades, né? Uma urbanização. A cidade da Paraíba, nas primeiras décadas do século XIX, tinha cerca de 5 a 10 mil habitantes, né? E não tínhamos as comodidades do mundo moderno, né? Tinha que se lavar roupa, tinha que se comprar alimentos todos os dias, por falta de refrigeração, não tínhamos água encanada, tinha que se buscar água nas fontes. Então nós tínhamos os homens e as mulheres e as crianças desenvolvendo essas atividades, né? Eram os cativos domésticos, como nós falamos. E falar de escravidão, né, vai além de falar do trabalho, né? O trabalho, ele está caracterizado quando a gente fala dessa instituição. Mas, nos estudos recentes, nós temos observado as formas de resistências dessa população escravizada. Mais especificamente sobre as mulheres, que foi meu tema de mestrado, e recentemente nesse livro da história das mulheres negras brasileiras, eu tive a oportunidade de escrever um artigo, ou melhor dizendo, um capítulo sobre a atuação de resistências das mulheres negras escravizadas na Paraíba. E eu mostro isso ao longo do século XIX. Eu trago a história de Gertrudes Maria, né, que em 1828 até 1842 ela recorreu à justiça para manter uma carta de alforria que ela tinha comprado dos seus proprietários, e pelo motivo deles terem algumas dívidas, né, os seus donos, houve uma tentativa de colocá-la para ser vendida em praça pública, e ela recorreu a uma rede de conhecimentos, inclusive pessoas da elite, como o advogado, o vice-chefe de polícia, Francisco de Assis Pereira Rocha, né, recorreu a ele para manter uma liberdade, mesmo que precarizada, que ela tinha, e ela foi... e ela atuou, então, contra esse sistema escravista. Ô, professora, eu perguntaria também, e o assunto mas tem tanta coisa para perguntar que eu fico assim me empolgando com o assunto. Até quando nós tivemos aqui o desembarque de negros aqui na Paraíba? Então, os negros e negras que foram escravizados na Paraíba, eles chegavam aqui via o tráfico feito em Pernambuco, mais especificamente em Recife, que intermediava. Né? Nós temos no Brasil escravista, locais de embarque e desembarque de africanos no Maranhão, em Pernambuco,
no Rio de Janeiro, e na Bahia. Então, esses eram os 4 locais de chegada. E os pernambucanos faziam essa intermediação, os proprietários também se deslocavam para Recife para fazer a compra, né, desses escravizados. E no meu trabalho, eu coloco que uma estratégia da classe senhorial, ou seja, dos proprietários de escravos, qual foi a estratégia também? Estimular a reprodução natural, uma vez que a Paraíba, ela, ao longo da sua história, desde o período colonial, passando pelo período imperial, várias crises, né? Eles sempre colocavam as crises, questão de seca, a questão de cheias aqui na região do litoral, as doenças que afetavam, a baixa do produto, do açúcar, do algodão. Então, com isso, ele tinha uma série de dificuldades. E aí eu tenho dados que mostram, né, que havia um estímulo à reprodução nos espaços das casas grandes e tanto nas casas grandes dos engenhos quanto nas casas grandes aqui, os sobrados, né, aqui da cidade, para estimular o nascimento, para que essas crianças fossem cativas. Tá, ok. Isso é muito importante, mas eu estou também preocupado com o tempo, eu não posso me deixar tocar num assunto, que é o abolicionismo. Mas daqui a pouquinho, professora, depois do nosso intervalo, voltamos daqui a pouco.